gente vai cuidar de um outro assunto. Nós vamos tratar sobre direito. E nesse caso, vamos tratar sobre direito do trabalho. Algo que pode afetar a sua vida de uma forma direta ou indireta. Para trazer esses assuntos da área jurídico-trabalhista, estamos recebendo aqui no nosso portal RDC, ao vivo, aqui nos nossos estúdios, o Dr. José Otávio Crespo. Bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Roberta. Tudo bem? Tudo bem, prazer em lhe receber pela primeira vez aqui no nosso programa. Obrigado, igualmente. E nós temos algumas perguntas da área do direito do trabalho. Eu vou lhe fazer essas perguntas e o senhor fique à vontade de respondê-las. Antes, só te permitir, por favor. Antes de te responder, só te parabenizar pelo Dia da Mulher, né? Obrigada. E também parabenizar as demais telespectadoras, né? As mulheres da minha vida também, a minha mãe, minha esposa e minha filha, aproveitar essa oportunidade. Não, mas então olha para a câmera 3, fala diretamente com elas, faço questão. Parabenizar então as mulheres telespectadoras, né? As mulheres da minha vida, minha esposa, minha mãe e minha filha também por esse dia, que é tão emblemático para as mulheres, né? Que nós temos sempre que reforçar, né? Esses obstáculos que são colocados na vida de vocês, mulheres. Né? Olha, eu vou lhe dizer que eu sou uma mulher de direita conservadora. Então, a história, particularmente, que traz o Dia Internacional da Mulher, eu lá tenho algumas objeções. Mas, se há algo fantástico, é acordar numa sexta-feira, num dia 8 de março, e receber flores porque a gente é mulher. Quem não gosta não sabe o que está perdendo. Porque eu acho que é fantástico e acho que marca tanto que se a gente recebe, por exemplo, de um pai quando a gente é criança, nossa, eu me lembro que o meu falecido pai fazia isso. Mandava flores e eu me achava a filha, entendeu? Pelo fato que ele tinha esse... Então, eu acho que é uma boa pedida para gestos elegantes, de homens elegantes, com mulheres que merecem. Então... é assim que eu trato o dia 8. O resto é bastante discutível e isso daria um programa inteiro e me propõe a conversar com qualquer feminista que queira conversar, porque enquanto nós temos mulheres em Gaza que estão ali até hoje sendo sequestradas, violentadas, vivendo infernos, elas não dirigem a palavra para isso e, no entanto, gritam, não acham que é justo. Do outro lado. Então, é um assunto tão polêmico que eu vou deixar para outro dia, não é? E se vocês acharem que é interessante trazermos, falaremos. Mas hoje nós vamos ouvir o Dr. José Otávio Crespo, que é um craque na área jurídico-trabalhista e tenho certeza que esses são assuntos interessantíssimos de você saber. Veja bem, uma pessoa que trabalha como motorista de ambulância, ele quer saber se ele tem direito a receber insalubridade em grau máximo. Bom, primeiramente vamos falar o que é insalubridade, muitas pessoas não sabem, né? Então, todo trabalhador exposto, né, a agentes nocivos além da tolerância, né? O que são os agentes nocivos? São aqueles que estão previstos na legislação, nas NRs, das normas regulamentadoras e nas legislações específicas, né? E os limites de tolerância também, né? Estão lá especificados. Então, todo trabalhador, quando ele trabalha acima dos limites de tolerância, ele vai ter direito aos adicionais. Insalubridade grau mínimo, né? Grau médio e grau máximo, né? Motorista de ambulância, como regra, ele vai ter direito à insalubridade em grau máximo, porque no ambiente da ambulância ele vai transportar ali pacientes que terão doenças contagiosas, o ambiente é restrito, né, dentro da ambulância, vai ajudar a transportar as macas, transportar o doente ali que ele está transportando. Então, sim, ele tem direito, como regra, ao adicional de insalubridade em grau máximo. E quando eu falo adicional 10, 20 ou 40%, sempre se pergunta sobre o quê? Como regra, é o salário mínimo nacional, ou se houver previsão em normas coletivas, né, vai ser sobre o piso da categoria, o salário normativo, né, previsto nas normas coletivas. Também uma outra pergunta que chega é assim: a pessoa sofreu um acidente de trabalho considerado leve, caiu uma ferramenta sobre o pé desse trabalhador. Ele diz que ele ficou afastado com atestado por 10 dias. O médico da empresa não quis emitir a CAT, que é aquele documento que se emite em acidentes de trabalho. E o motivo que o médico diz para não emitir a CAT é que não há necessidade, por não ter ido para o INSS. Isso está correto, ele pergunta?
Não, não está correto, né? Primeiramente, o médico não tem legitimidade para dizer se vai ou não emitir a CAT, né? CAT, o que é? Comunicação de acidente de trabalho, para que serve? A empresa tem que comunicar aos órgãos de fiscalização, né? Por que sempre há uma relutância das empresas em emitirem a CAT? Porque ela traz consequências de ordem administrativa, né? E de fiscalização para as empresas, tá? Independente da gravidade do acidente, se for grave ou não grave, um acidente leve, a CAT tem que ser emitida, né? Mas o fato da empresa não emitir a CAT não muda em nada o direito do trabalhador acidentado. O fato ou não de emitir a CAT não elide os direitos trabalhistas, porventura, decorrentes do acidente de trabalho, né, que pode ser, como eu já falei várias vezes aqui no programa, em outras oportunidades, pode ser o dano moral, o lucro cessante, pensionamento, entre outros, né? Então não muda nada em relação ao direito do trabalhador e é obrigação sempre da empresa emitir a CAT quando há um acidente de trabalho. Doutor Crespo, agora tem uma outra pergunta que é assim. A pessoa trabalha em Porto Alegre, que na nossa capital. Ela refere que quando foi contratada, morava em Porto Alegre há 2 meses, e agora mora há 2 meses em São Leopoldo. A empresa diz que não tem obrigação de pagar mais vale transporte, porque quando foi contratada, morava em Porto Alegre. A empresa está certa? Não, a empresa não está certa, né? Sempre quando o trabalhador é admitido, o empregador vai questionar a necessidade do empregado sobre o vale transporte, né? Quantos vales transportes vai precisar, a necessidade ou não desse vale transporte. Se no decorrer desse trabalho ou dessa relação de emprego, as trabalhadoras mudar de cidade ou até de estado, por óbvio que ela tem que comunicar à empresa e a empresa vai ter a obrigação de dar a necessidade do vale transporte alterado. O que a empresa pode optar, nesses casos, se tornar muito onerosa é despedir o trabalhador. Mas enquanto manter o trabalhador, vai ter que aumentar a quantidade de vale transportes. Agora tem uma outra pergunta que é bem apropriada pelo momento atual. Veja só, a pessoa diz que a empresa sempre atrasa o salário, pagando no dia 10 a 12. O que esse trabalhador pode fazer? Se tem alguma consequência para a empresa? Certamente por conta de que ela fica sem o salário e acaba ficando inadimplente com terceiros. Sim. O que acontece? Na CLT, lá, o pagamento é sempre até o 5º dia útil do mês. Mas só para a CLT? Na CLT. Nós estamos falando que o direito trabalhista, né, normalmente ele engloba os trabalhadores da CLT, né? Tá. Então, CLT até o 5º dia útil de um mês, como está lá no artigo 459, se eu não me engano, da CLT, né? Não pagando no 5º dia útil do mês, a empresa está descumprindo uma norma trabalhista e uma das principais obrigações com esse empregado, né? Quais as consequências que pode ter? Essa empresa pode sofrer uma ação de rescisão indireta. O que é a rescisão indireta? É quando o trabalhador, entre aspas, né, aplica a justa causa na empresa. Então, ele pode sair da empresa, vai ter direito ao aviso prévio, seguro-desemprego, sacar o fundo de garantia com a multa de 40% e a multa do artigo 477, que é equivalente a um salário. Então, as consequências são graves para a empresa. Além disso, o fato da empresa não estar cumprindo a legislação dá direito desta empregada, postular uma indenização por danos morais, que inclusive nós temos uma súmula aqui no nosso Tribunal Regional da 4ª Região, dizendo que o renitente atraso salarial dá direito do empregado postular uma indenização por danos morais. Esses assuntos me lembram quando eu trabalhava como advogada trabalhista, acredite se quiser, eu adorava. Vejam só, uma outra pergunta que chega. Trabalho há 24 meses na empresa. Há 15 meses há atraso de fundo de garantia. Falei com o meu gerente e esse disse que está tudo correto, uma vez que a empresa fez um acordo de parcelamento com a Caixa Econômica Federal. Me mostrou a documentação e alegou que, final do parcelamento de 85 meses, meu fundo de garantia estará correto e disponível. O que deve fazer? A empresa está correta? A pergunta é bem interessante, né? O que acontece? A Caixa Econômica Federal é o órgão gestor do FGTS. Então, quando a empresa tem um débito muito grande com os depósitos de FGTS, ela pode parcelar junto à Caixa Econômica Federal para evitar uma dívida ativa. Agora, este parcelamento entre a empresa e a Caixa Econômica Federal não tem nenhum reflexo no direito trabalhista desse trabalhador. Por quê? Porque ele mantém o direito a ter o seu FGTS em dia, os 8% sobre a remuneração mensais. Porque ele pode ter direito a fazer o saque, comprou o imóvel. Então, o fato da empresa ter feito um parcelamento com a Caixa não muda em nada o direito desse trabalhador. Ele pode
pedir para a empresa colocar em dia. Se a empresa assim não o fizer, ele pode ingressar com uma ação de cobrança contra a empresa desse FGTS ou também até postular uma rescisão indireta. E esse tipo de problema acontece corriqueiro e às vezes chega ao ponto de fechar uma empresa. Sim. Né? É impressionante, isso é bem perigoso para a empresa que não cumpre isso. Exatamente. Né? Aqui agora uma outra pergunta. Ela diz que é a vendedora externa e usa o veículo da empresa para trabalhar. Em razão disso, ela pergunta se ela é obrigada a pagar o seguro do veículo que é descontado do salário. Isso é correto? Não, não é correto. Né? O ônus do empreendimento, né, é sempre do empregador. Né? Então não tem cabimento descontar seguro na folha de pagamento. É incabível, claro. Né? Claro. Aqui agora uma outra pergunta. Sou instrutor de autoescola usando moto. Tenho direito à periculosidade? Levo a moto para os exames por até 5 quilômetros do pátio. A empresa diz que não tem o direito. Bom, o que acontece? Todo trabalhador trabalha usando moto, tem direito à periculosidade, que é 30% sobre o salário básico dele, né? O que acontece? A mesma legislação que dá direito ao trabalhador que usa motocicleta ter direito à periculosidade, ela excetua algumas situações. No caso, é quando o trabalhador usa a motocicleta em vias privadas. Sim. Então, se ele usa tão somente no pátio, ele não teria direito porque ele está transitando com a moto numa via privada. Mas, no caso, ele narra que leva a moto para fazer os exames até 4, 5 quilômetros do pátio da autoescola. Então, neste caso, a empresa está errada e ele tem direito, sim, à periculosidade. Bom, e aí temos uma outra pergunta interessante também. A pessoa diz que saiu de férias e não recebeu o pagamento. Só foi feito quando retornou ao trabalho. Ela pergunta se ela pode ir na justiça pedir as férias em dobro. Olha, se essa pergunta tivesse feita até agosto de 2022, né, eu teria uma resposta positiva para ela, né? Mas desde agosto de 2022, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da súmula 450, né? O que acontece? O que diz a legislação? A CLT diz o seguinte: quando a empresa não conceder as férias dentro do prazo legal, é conceder, sim, não é pagar, sim, esse trabalhador terá direito a receber a dobra legal. Né? O Tribunal Superior do Trabalho fez uma interpretação dizendo não só conceder, como não pagar no prazo legal, ou seja, que até 2 dias antes do gozo das férias, esse trabalhador teria direito também à dobra legal. O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da súmula, porque não há leis falando, né? Então, hoje não. Hoje o trabalhador sai de férias, não recebe as férias e não vai ter direito a postular a indenização da dobra legal. Muito bem.